Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos conversar sobre como dominar a ansiedade. Mas se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal que semanalmente nós vamos soltar um conteúdo muito relevante. Ative as notificações, que você será avisado imediatamente assim que o vídeo for ao ar, e deixe seu comentário, porque pode ser que um dos temas seja o assunto que você tem como desafio. Vamos lá, nós vamos conversar sobre como dominar a ansiedade. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que não dá para dominar a ansiedade. O que a gente consegue fazer é dominar aquilo que influencia na ansiedade, que tem a ver com o nosso estado emocional. Nosso estado emocional é gerado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente escuta e como é que a gente interpreta essas coisas. Mas é interessante você pensar se já aconteceu de você precisar fazer uma apresentação, como por exemplo falar em público, e de repente você começar a suar frio, seu coração dispara, de repente a sua boca fica seca, e aí você começa a ficar com medo. Você começa a criar alucinações relacionadas ao futuro, e de repente isso faz com que você, ao invés de se movimentar, você trave. Se isso já aconteceu com você, seja bem-vindo ao mundo real, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. E aí eu comecei a aprender a administrar um pouco melhor as emoções e lidar com a ansiedade. Diziam que eu era muito ansioso, e eu comecei a ressignificar. Eu falei, não sou ansioso, eu sou dinâmico, que é diferente. Mas eu comecei a perceber que em alguns momentos a ansiedade me ajudava, mas era para eu fazer um movimento. Ou seja, pensar no futuro, ir em busca de um objetivo, criar uma expectativa. Só que em vários momentos eu comecei a ficar travado, eu comecei a ficar incomodado e com medo. O ser humano, você, eu, todo ser humano tem alguns medos. Medo do que vão pensar da gente, ou seja, o medo de ser preterido, medo de perder o controle, medo da morte, embora a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir, só não sabe quando, eu espero que demore muito para isso acontecer. Medo de perder o emprego, medo da perda ali do controle. E esse medo, essas emoções, elas são atávicas da nossa espécie como ser humano. Todos nós temos medo. E de repente, se você começa a deixar o medo tomar conta, você começa a criar alucinações relacionadas ao mundo, pensando em coisas que podem acontecer, isso vai te gerar ansiedade. Então pode ser que você está com uma pressão muito forte no trabalho e daqui a pouco você começa a se sentir cobrado toda hora. Pode ser que você está com muita coisa para fazer e de repente você está com medo de não dar conta. Aconteceu comigo recentemente. Eu decidi tomar algumas ações para conseguir alavancar os negócios, para conseguir abrir novas frentes e de repente quando eu me dei conta eu estava com muita atividade para fazer e daqui a pouco eu estava tremendo. Não sei se já aconteceu com você, de repente você começar a ver o seu corpo reagir. A ansiedade faz com que o seu corpo dê sinais. Seu corpo começa a mostrar sinais de algo que não está legal. E aí o que você pode fazer para administrar a ansiedade? Colocar foco naquilo que você consegue controlar. Então imagina que você vai falar em público. Você começar a pensar na reação da plateia, o que os outros vão pensar. Isso está no seu controle? Não está no seu controle. E aí, se não está no seu controle e você está com medo do que os outros vão pensar, adivinha o que acontece? Você começa a alucinar. Alucinação é um movimento do cérebro onde a gente começa a criar coisas que não são a realidade. São representações da realidade. O que nos limita não é a situação, é como a gente enxerga a situação. A nossa visão de mundo é o que vai influenciar em determinada situação. Por isso que quando você amplia a sua visão de mundo, você amplia as possibilidades. Tem uma frase do Dalai Lama que ele dizia o seguinte: só existem 2 dias no ano em que você não pode fazer nada. Um se chama ontem, o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para rir, chorar, acreditar e viver intensamente. Mas eu quero conectar essa reflexão com o momento presente. Porque a nossa mente, a sua mente, ela é atemporal. Ela pode ir no passado, relembrar quem você era,
te dá satisfação, gratidão, ou talvez frustração, dependendo do que você gostaria de ter feito e não fez por algum motivo, mas só que você tem a capacidade de ir lá no futuro, de imaginar o que você quer ter, o que você quer fazer, quem você quer ser, ou talvez imaginar o que você não quer. Esse é o problema. As pessoas começam a ficar com medo e começam a ficar aprisionadas na sua mente. E aí o que acontece? Essas pessoas travam. Tem síndrome do pânico e uma série de coisas. As pessoas estão sofrendo muito disso, né? Com a pandemia, com uma série de coisas que aconteceu. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa, estão com medo de olhar para as pessoas. Como tinham pessoas que tinham medo de falar para a câmera. Hoje já se acostumaram. Muito bem, você deve estar pensando, legal, Carlos, e o que eu posso fazer? Já que nossa mente é atemporal, para você administrar a ansiedade, você precisa colocar energia naquilo que você controla, que eu chamo de locus de controle interno. Ou seja, aquilo que você consegue controlar, ao invés de focar fora. Então imagina que você vai falar em público e de repente seu coração dispara, sua boca fica seca. O que você faz? Vou contar o que eu faço. Eu começo a prestar atenção através dos meus sentidos no momento presente. Eu começo a sentir o pé tocando no chão, eu inspiro profundamente e expiro. E é muito interessante, porque se você começa a ter uma crise de ansiedade, a sua respiração começa a ficar curta. Em vez de você controlar a ansiedade, dominar a ansiedade, você vai assumir o controle por aquilo que tem a ver com aspectos fisiológicos. Então você pode fazer o quê? Inspirar profundamente e expirar. O coração disparou, você não consegue falar, ô coração, para aí. É um processo meio que autônomo do seu órgão. O que você vai fazer? Você vai respirar. Então você inspira profundamente, conta de 1 até 3, segura 3 segundos, e aí você solta em 3 segundos. E você faz isso algumas vezes. E aí o que você faz? Você começa a perceber o seu ambiente. Você começa a perceber o que você está vendo no seu ambiente, se tem cheiro de alguma coisa, o que você está sentindo, e você começa a trazer a sua mente para o momento presente. Por quê? Porque quando você faz isso, você assume aquilo que você pode controlar, que é o que está acontecendo no aqui e agora. Isso foi uma das formas que eu encontrei. E aí você fala assim, puxa, e você fica calmo o tempo todo? Não, tem vários momentos que a ansiedade dispara. E aí o que eu faço? Eu respiro, procuro olhar para o momento presente e deixo as coisas acontecerem. Ah, como assim? Você deixa as coisas acontecerem ao acaso? Tem coisas que vão acontecer ao acaso que eu não controlo. Mas tem coisas que muitas vezes eu preciso fazer e que se eu não estou dando conta, o que eu faço? Eu normalmente pego a minha agenda, e eu gosto de escrever, ainda sou da velha escrita, né? Tem uma terapia americana que chama terapia autorreflexiva, que diz que quando você coloca no papel as suas metas, as suas atividades, você aumenta em até 70% a capacidade de realização. Isso te ajuda a diminuir a ansiedade. Então imagina que você tem lá muita coisa para fazer, a sua mente, ela é 3 vezes mais rápida do que a velocidade da fala e do que aquilo que você consegue fazer. Então imagina que se sua mente é mais rápida do que o jeito que eu estou falando aqui, você vai começar a imaginar muita coisa. E coisas que às vezes não são reais. Então o que você precisa fazer? Escrever tudo aquilo que você tem para fazer, organizar, colocar isso na agenda e ter coisas que você vai dizer, isso não dá, isso não é prioridade, isso é importante. E aí você faz o quê? Você organiza tudo aquilo que você tem que fazer. Você organiza a sua mente. E aí você tende a diminuir a sua carga de ansiedade. Só que pode ser que a sua ansiedade vem de aspectos genéticos, por conta, né, sua mãe sofreu muita insegurança quando você estava na barriga da sua mãe e tudo mais. Pode ser que isso tenha passado para o bebê e você tenha uma certa insegurança. A sua criação, o jeito que você foi estimulado, isso pode ter gerado traumas. Por isso, investir no autoconhecimento é muito importante. Porque aí você vai se dar conta de algumas coisas e que se você perceber o que te influencia, isso pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Eu, por exemplo, nasci com o pé torto congênito, né, que é o pé direito virado para dentro, tive que operar e eu tive que usar gesso, botinha quando era pequeno. Você imagina um bebê ter que ficar preso, querendo andar, querendo se movimentar e não poder.
Então você imagina o desespero que eu tinha quando era pequeno. E aí teve um dia que eu estava na terapia e ela falou, você quando era pequeno, você chegou a ficar preso? Eu falei, não. E aí quando eu fui ouvir um pouco mais do meu histórico, né, refletir um pouco mais sobre isso, eu falei, puxa, isso aconteceu. Então você imagina que isso influencia no meu comportamento hoje. Só que se eu tenho a capacidade de ressignificar, de aprender com aquilo que eu vivi, eu começo a ter mais controle. E o controle é o quê? É o autoconhecimento e a consciência. Acontece às vezes, aliás, todas as vezes que eu vou falar em público, dispara aquela emoção, que é a emoção do medo. Por quê? Porque eu estou sendo exposto. Só que eu aprendi a lidar com isso. Eu não deixei isso me dominar. Eu fiz o quê? Eu aprendi a administrar essas emoções. Quando eu estou com muito medo, eu falo, pô, peraí, o que ele está me sinalizando? Deixa eu ver o que é real. E aí eu divido aquilo que é alucinação do que é real, ou seja, dados sensoriais. Então a dica que eu quero dar para você, se você está muito ansioso, comece a observar o que tem ao seu redor, começa a sentir o cheiro do ambiente. E aí você vai perceber, se você está ansioso, você não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Muito menos você consegue se conectar com as pessoas. Porque você está com a cabeça lá no futuro, ou você está com a cabeça em algum outro lugar. Eu não sei qual é. E que esse lugar, muitas vezes, é alucinação, não é real. Sacou? Então assuma o controle da sua respiração, do seu corpo. Por isso praticar atividade física, por isso praticar meditação, ajuda. Ajuda o quê? A você se manter presente. E aí você vai perceber que você não vai dar conta de pegar todas as informações que tem disponíveis no planeta, porque é muita coisa. Você começa a fazer o quê? A priorizar aquilo que realmente é importante. E as coisas vão acontecer. Porque o que faz você prever o futuro é você criá-lo, e você cria através das ações que você tem hoje. Então eu convido você, para fechar esse vídeo, a soltar todo o ar. Inspire profundamente. Segura a respiração e expira. Assim que você desligar o vídeo, faça isso durante 5 vezes. À noite, se você tiver com dificuldade em dormir, você vai perceber que você vai começar, você tá preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte. Lembra o que aconteceu no seu dia e agradece. Agradece. Seu dia foi uma grande oportunidade de você aprender o quê? O que você desenvolveu no seu dia? E aí você vai perceber que você vai acalmando. Faça uma oração e de repente você relaxa. E aí você deixa as coisas acontecerem, você entra no flow. Essa foi a minha dica de hoje e eu espero que você se mantenha presente para fazer as coisas acontecerem no aqui e agora. Estamos chegando ao fim do nosso papo e se você gostou do que a gente viu aqui, deixe um comentário, deixe uma pergunta, que vai ser muito legal escutar o que você tem para dizer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.